amigos, sou eu, Renan Fonseca, do canal do NEP Luz do Evangelho, o nosso quadro de reflexões dominicais. Nós que estamos com o intuito, o propósito, na realidade, de refletir durante toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A nossa última reflexão foi pautada no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, se não me falha a memória. E já hoje nós vamos refletir sobre o Gênesis capítulo 3. Porém, aqui são 24 versículos, então ia se tornar algo muito cansativo para a gente ler todos os 24. Então, não vamos fazer dessa forma. Mas é importante salientar que a história completa se encontra no Gênesis capítulo 3. E que história é essa? É a clássica história de Adão, da mulher e da serpente. Essa história que reflete sobre algo que todos nós passamos, sobre as chagas que todos nós enfrentamos dentro dessa dualidade que permeia a nossa realidade, que é de fazer o bem, que é a de obedecer, que é de seguir a vontade de Deus, as leis divinas, ou de lutar contra elas, que é de enfrentar Deus e nos julgar superior à sua vontade. Quem aqui nunca se viu numa situação em que Deus, em que a espiritualidade está claramente falando X e você faz Y? A espiritualidade diz, vai pela esquerda, e você fica parado. Você vai pela direita. Quem aqui? A história de Adão e Eva reflete no homem que, ser humano, espécie humana, que não aceita o seu papel como criatura e deseja ascender como Criador Todo-Poderoso. Que Criador todos nós somos. Nós sabemos que nós podemos criar através do nosso psiquismo. Mas Criador Todo-Poderoso, esse só é Deus. E nós a esse devemos nos subjugar. Com amor. Com amor. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. E é por isso que nós focamos na Bíblia. Por isso que é importante trazermos o Velho Testamento, para que a gente possa compreender de fato aquelas lições e não atribuir aquela personalidade que as pessoas tendem a dar a esse Deus do Velho Testamento, né? Separando um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Sendo que o que muda são os homens, é o caráter dos homens. E pelo caráter do homem, pelo tipo penal que ele comete, a pena, a sanção vai ser diferente. E assim é com toda a história bíblica. Com os homens com determinado comportamento, determinadas sanções, determinadas penas. Com o homem mais consciente, mais racional, mais civilizado, a pena, as dores tendem a se abrandar. E é isso que acontece. Deus, ele cria um jardim para o homem, sua companheira, está lá o casal vivendo, a tudo foi proporcionado a eles que tinham naquele jardim, mas a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, diz que se o homem comer do fruto, esse a qual diz que se comesse certamente morrerá, certamente cairá, a serpente diz o contrário.
diz que se tornará como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Aqui eu não quero atribuir um juízo de valor ao serpente, ao ser serpente. Até porque esse animal, em diferentes tradições, vai receber diferentes significados. E nem quero dizer que aqui é Satanás, ou que é o demônio, ou que é o inimigo. Aqui nós já entendemos, já trabalhamos na última reflexão, né? Ficou ao menos de maneira subentendida, e se não, falarei de maneira mais clara. Se tratam de alegorias, de ensinamentos, de um conhecimento passado, né, que está escrito, mas que não é necessariamente uma história fatídica. Fatídica, realmente não há como falarmos, pois para isso teríamos que admitir todo o antes, todo o princípio. Teríamos que admitir o mundo sendo criado em 7 dias, teríamos que validar o Sol sendo criado no 4º dia, sendo que antes já havia contagem. É porque já havia 1º, 2º, 3º dia, sendo que esses astros, né, Sol, Lua, estrelas, só vieram a existir no 4º dia. Tive que dar uma saidinha aqui. Então teríamos que admitir todo esse resto, toda essa história primeira. Então entendemos que é um grande ensinamento, né? É uma grande parábola, mas que conta realmente a nossa história. Então o homem, com anseio, talvez com um pouco até de inocência, ele é assediado pelo um instinto primitivo, inferior, assim como nós, que às vezes estamos aqui na nossa vida falando tal da Bíblia, Espiritismo, e aí de repente vem aquela coisinha assim, e nós deixamos os nossos instintos primitivos, a nossa ainda inferioridade moral tomar conta de nós, e de repente estamos lá, caídos em queda, errando o alvo, pecando. Então talvez nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes aqui. E perceba, após eles comerem, após eles caírem, após eles se verem envergonhados com a atitude que tiveram, Deus o chama e ele vai fazer o questionamento. Ele questiona. Primeiro, ele questiona ao homem, né? Ele questiona o homem. E aí ele diz que foi a mulher que Deus deu a ele. Aí ele vai à mulher. Aí a mulher diz, não, foi a serpente. E a serpente não tinha quem colocar a culpa. Mas perceba, ninguém se responsabilizou pelo erro. Adão passou a culpa para Eva, Eva passou a culpa para a serpente, o que Deus fez? Pôs uma penalidade a cada um. O homem, o sol do trabalho, a mulher, as dores do parto, a serpente se rastejar, enfim. São coisas que dizem respeito àquela época, né? A questão do homem, da mulher, tal, a serpente, nós bem sabemos, né, que o animal se rasteja. Mas a questão é que ninguém que admitiu, não, eu errei realmente, eu deveria ter agido eu deveria ter repreendido a mulher, eu deveria ter dito não, porque você fez isso. A mulher deveria, não, realmente eu não fui forte o suficiente. A serpente realmente deveria ter ficado em seu lugar e não ter tentado o homem. Mas a serpente aqui está justamente simbolizando esse instinto que há dentro de nós.
o orgulho de não admitir os próprios erros, a vaidade de querer ser mais que o Criador, são coisas que nós passamos, que existem em nós, fazem parte da nossa humanidade ainda. Uma hora estamos elevados, estamos ouvindo canções elevadas, estamos citando palavras de bênção. Outra hora estamos caídos, outra hora estamos pensando em regredir, estamos regredindo de fato. E aí nós iniciamos uma grande jornada em busca de reparar, de acertar onde antes a gente errou. E aqui inicia-se uma grande jornada. O casal aí tem filhos, um mata o outro, tem o filho da promessa, e aí a história do povo hebreu vai sendo construída, até que chega um espírito puro para ensinar como as coisas devem ser feitas, como tudo tem que ser feito de verdade. Que o grande mandamento é o amor, que nós devemos perdoar, que nós devemos conservar a pureza dos nossos corações, ser sábios como uma serpente, ser espertos como uma serpente, mas ter a pureza da pomba. Então, nós, observando a história, observando esse texto, nós podemos concluir para nós, essa manhã, vamos seguir aquilo que a espiritualidade tem nos dito, está nos dizendo. Às vezes a vida, as situações estão todas assim. E você, mas eu não quero. Eu vou por aqui. Às vezes você estava lá no seu evangelho no lar, fazendo uma devocional, lendo um texto. Isso é, aqueles que não são médios, né, escutam claramente, e claro, né, pôr ao crivo o que o Espírito está falando. E está claramente, é isso aqui. E faz outro lado, do outro jeito. Porque seria mais fácil, seria menos difícil, menos doloroso. E aí você volta para essa história, você diz, eu vou comer desse fruto proibido. Eu vou conhecer o bem e o mal. Eu vou conhecer a queda e o acerto. Mas é que tá. É nossa decisão. Ascender mais rápido, ir para a esfera dos redimidos mais rápido, ou permanecer na inferioridade, repetindo erros, encarnação após encarnação. E quando isso vai parar? Quando isso vai acabar? Quando essa peregrinação vai acabar? A escolha é nossa. Nós temos uma escolha. Fazer o bem, seguir o caminho justo ou voltar, estacionar. Ambos os dois casos dependentes da misericórdia divina. Os dois casos. Mas aqui é assim uma escolha. E nós devemos tomá-la, que é de seguir a vontade da espiritualidade. Eu desejo um ótimo domingo a você, que ficou aqui até o final. A quem também não ficou, eu desejo que esses fluidos possam estar chegando e que nós possamos seguir com harmonia e com muita paz. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.